Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. A quem peço, embaixador, que façamos uma viagem até aos Estados Unidos depois de Donald Trump ter incendiado Davos e de os Estados Unidos estarem a ser incendiados também por tudo aquilo que está a passar-se em torno da questão da imigração. Como é que tem visto toda esta semana de fogo em volta de Donald Trump? Nós, na semana passada, já aqui tínhamos abordado a circunstância de Davos este ano e ficar para a história, se assim se pode dizer, para a história de Davos, tanto quanto é possível haver história na Suíça, é importante. Mas, de todo modo, Davos, vale a pena lembrar, é um acontecimento anual que junta dirigentes políticos com líderes empresariais e é uma forma de perante aquilo que é uma comunicação social bastante mobilizada, esses dirigentes políticos terem a oportunidade de marcar o estado da arte e de serem, revelarem aquilo que são as linhas essenciais da sua ação e da leitura que fazem da situação internacional. Uma espécie de conferência de imprensa de Bilderberg. Bilderberg com as portas abertas. É esse o aspecto. Davos também repercute um bocadinho aquilo que daqui a dias vai ser também a Conferência de Munique, essa mais dedicada às questões de segurança, e que também tem uma repercussão, uma outra conferência em Singapura, chamada Conferência de Shangri-La. eh, São conferências importantes pela sua visibilidade e porque fazem uma espécie de ponto de situação relativamente ao modo como as coisas estão. Nesta conferência esperava-se um discurso importante por parte de Donald Trump, tendo em atenção a situação atual, nomeadamente as tensões entre Donald Trump e a Europa relativamente à questão da, da Groenlândia. Mas a conferência começou por ser marcada por uma declaração e por um discurso por parte de Mark Carney, o atual primeiro-ministro do Canadá, conservador, que fez um discurso de distanciação relativamente aos Estados Unidos e, em particular, de uma leitura da ordem internacional, que ele considera que está em fase de ruptura, e em que apelou a uma ligação entre os vários países de dimensão média no sentido de se oporem ao bullying, ele não utilizou essa expressão, de uma potência dominante e praticamente dominante, sem diálogo no quadro internacional, que são os Estados Unidos, que também não foram muito nomeados. Esta postura é uma postura de uma certa coragem, tendo em atenção aquilo que é o Canadá. E se olharmos para o mapa, o Canadá é um país que está entre a parte principal dos Estados Unidos e o Alasca, está ali encaixado. É um país que tem sido, também vale a pena dizê-lo, um free rider, como é que eu ia dizer, um país que vive da segurança americana e que não precisou muito durante muitos anos também de se imiscuir na segurança, nos seus problemas de segurança, sendo embora um país NATO, foi um país que desde o início gastou pouco em armamento e gastou pouco em segurança. Nós falávamos muito que a Europa não pagava para a NATO, o Canadá pagava também tanto quanto a Europa, e portanto também faz parte de tudo isso. Só que o Canadá é muito importante para os Estados Unidos, tendo em conta a relação que na altura se chamava NAFTA, e que hoje tem outro nome, entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, relação da natureza comercial, e a razão pela qual também, já agora dando um salto em frente, perante uma ida de Mark Carney à China, os Estados Unidos tiveram uma reação muito forte, dizendo que se acaso o Canadá tivesse relações privilegiadas com a China em matéria comercial, os Estados Unidos imporiam sanções, assim se pode dizer, em matéria de direitos aduaneiros de 100%. Foi algo que criou algum abalo internacional, mas na realidade o que o Canadá tinha dito é que ia fazer acordos com a China, não necessariamente um acordo um acordo comercial de livre circulação, porque isso seria contraditório com os compromissos que o Canadá tem, quer com os Estados Unidos, quer com o México. O discurso de Mark Carney foi muito saudado no plano internacional e foi visto como muito bem escrito e muito bem organizado, só que na realidade
Mark Carney faz um diagnóstico, mas não tem terapêutica, isto é, Mark Carney vai viver, continuará a viver, e, e o problema do Canadá é um problema, é similar ao do México, perante o condicionalismo, que é o seu grande vizinho e que continua a ser um partner comercial absolutamente essencial para o Canadá. Dando só um salto em frente, nesta mesma conferência, Zelensky tem um discurso extremamente duro contra a Europa, o que foi estranhado por muita gente, tendo em atenção que a Europa tem sido o grande apoio a Zelensky, foi considerado até que Zelensky estaria, digamos, a ser injusto e pouco grato àquilo que é o apoio europeu, que tem sido imenso, mas claramente é um discurso tático, um discurso, aliás, muito bem escrito, sob o ponto de vista de texto. É um discurso tático, no fundo, para agradar aos Estados Unidos, isto é, dizendo aos Estados Unidos: vocês têm razão, no fundo, a Europa não se organiza política e militarmente, e isso é a sua fraqueza. Mas a certa altura, para ouvidos europeus, particularmente para ouvidos europeus que estão, digamos, comprometidos com a Ucrânia, mas de certo modo até já um pouco cansados destes 4 anos de apoio económico-militar à Ucrânia, pareceu um discurso de ingratidão. E o problema deste discurso de Zelensky é que, ao fazê-lo, ele tem que ter em conta não apenas a mensagem que manda para os líderes europeus, mas a mensagem que manda para a opinião pública europeia, que está a fazer sacrifícios por causa da Ucrânia. E isto, digamos, eu diria que diminuiu em alguns setores aquilo que é a simpatia pelo esforço da Ucrânia relativamente à agressão russa. Neste quadro, mas além destes dois discursos diferentes, há um discurso muito importante, que é o discurso de Trump. O discurso de Trump foi aquilo que os franceses chamam um discurso fleuve, que é um discurso que é um rio a correr. É um discurso de alguém que tem tempo para falar, faz lembrar, de certa maneira, Fidel de Castro nas Nações Unidas aqui há uns anos. Falou, 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 fez elogios à situação económica interna dentro dos Estados Unidos e foi fazendo ameaças várias ao mundo, e em particular deu a noção, claro, que os Estados Unidos estão no poder, querem estar no poder à escala global e tudo farão para que esse poder se mantenha. Deu um sinal de algum recuo relativamente à questão da Groenlândia, isto é, anunciou, ele próprio diz: eu já sei que isto vai ser o grande anúncio disto tudo, que não fará uma ação militar junto à Groenlândia para tomar a Groenlândia. E neste quadro, apareceu uma situação a meio do percurso, e essa situação a meio do percurso foi uma declaração feita por Mark Rutte, o secretário-geral da NATO, no sentido de dizer: eu já falei com Trump, há aqui uma maneira de resolver este problema, e esta maneira, nós não sabemos exatamente os pormenores dessa maneira, mas no fundo, e em particular se a Dinamarca está a bordo desse modelo, a ideia é esta: Trump quer garantir para poder reforçar o seu empenhamento na Groenlândia, como um valor estratégico, e em particular para criar o Golden Dome, que é uma espécie de proteção global para os ataques exteriores que ele quer ali criar, um pouco à imagem daquilo que existe em Israel. Trump disse: eu preciso ter aquilo como minha propriedade. E a Dinamarca diz que não, os países europeus apoiaram a Dinamarca e sentiram-se, digamos, ofendidos naquilo que era um território de um país NATO por essa declaração, e o recuo poderá ser, pode ser que eu me engane, mas poderá ser Trump conseguir a propriedade das bases militares, as atuais e eventualmente outras que possa criar dentro da Dinamarca, propriedade essa que ficaria na tutela dos Estados Unidos, o que permitiria que os Estados Unidos, ao fazerem ali investimentos, dissessem: estamos a investir na nossa propriedade e não num lease ou num aluguer. E ao mesmo tempo, formalmente, a Dinamarca garantiria o prosseguimento do status quo em matéria institucional, isto é, uma tutela sobre esse território. Vamos ver se isso é possível, vamos ver se as coisas estão a agilizar-se nesse sentido. Eu sempre achei desde o início, julgo que aliás eu tinha dito aqui, que esse seria mais ou menos o acordo, e em particular que uma maior visibilidade da NATO na região seria a solução formal para ultrapassar este mesmo equívoco. E no fundo foi isto de Davos, foi um grande show de Trump,
Veremos em que medida é que. Vale a pena dizer uma coisa: Trump, ao fazer esse recuo, muitas pessoas pensaram que esse recuo é provocado pela reação europeia. Não é. Vamos ser claros, não é. Foi provocado essencialmente pela circunstância de que uma situação de guerra na Ucrânia, situação de invasão da Ucrânia, que é o que os Estados Unidos fariam se quisessem com a maior das facilidades, estar a ter um impacto no mal-estar dos mercados, que levou a uma queda das bolsas precisamente nas vésperas da reunião de Davos. E Trump, se há coisa que ele é sensível, é às bolsas, é ao dinheiro. Exatamente. Em que circunstância é que coloca a posição do secretário-geral da NATO, que, pelo menos nessa semana de Davos, pareceu ser, estar um degrau acima do presidente do Conselho Europeu, e meio degrau acima da presidente da Comissão Europeia, não é? Para já eu não sei se a hierarquia, como o António disse, entre o Presidente do Conselho Europeu e a Presidente da Comissão Europeia é exatamente essa. Eh, Exatamente. eh, o o que me pareceu é que, como a questão não é uma questão essencialmente da União Europeia e tem dimensões NATO, nomeadamente envolvendo o Reino Unido e envolvendo a Noruega, eh, eh, eu acho que Mark Rutte é que sempre se mostrou um personagem subordinado àquilo que é a posição americana. Nós não vale a pena sequer estar a lembrar o que é que Mark Rutte disse no passado relativamente àquele famoso tweet que ele manda a Trump e que Trump naturalmente põe cá fora imediatamente, como aliás põe sempre tudo cá fora, as mensagens mais privadas. Um, Mark Rutte quer, digamos, encontrar uma solução por via da NATO. E tendo em atenção a nova realidade estratégica no Ártico, essa realidade estratégica é importante para a NATO e não apenas para a União Europeia. E, portanto, ele tenta encontrar aqui uma solução. A minha única dúvida é saber se essa solução, o desenho dessa solução, para além de amansar Trump, está já totalmente analisado com os parceiros NATO dentro da União Europeia. Claro. E mas há aqui uma coisa, António, extremamente irónica. Eh, os Estados Unidos consideram que a questão do Ártico é uma questão vital, tendo em atenção a nova dimensão estratégica do Ártico, em função da eventual passagem de barcos russos e chineses no Ártico. Os Estados Unidos dizem isso sem acrescentarem outra coisa, porque não lhes convém. Porquê é que acontece isto no Ártico agora e não acontecia aqui há uns anos? Porquê é que o Ártico é mais importante agora do que no passado? E nós conviremos imediatamente, porque agora há uma maior facilidade em certas épocas do ano de trânsito de barcos em virtude do degelo da calota polar e da possibilidade maior de trânsito. E porquê é que se dá esse degelo da calota polar? Dá-se pelo aquecimento climático, coisa que a administração americana não reconhece. Curiosamente, Trump, no seu discurso, na sua lógica, poderia ter dito: não, dado que há o aquecimento climático, dado que isso é crescente e dado que a facilidade de trânsito no ar ártico, na zona ártica, é cada vez maior, por virtude do aquecimento climático, as circunstâncias em matérias geopolíticas do Ártico mudaram. Mas Trump faz uma coisa sem dizer a outra. Porquê? Porque não convém ao discurso negacionista do aquecimento climático dizer isto. Houve uma altura, não sei se terá reparado, embaixador, houve uma altura em que Trump, no discurso sobre a Groenlândia, pareceu ter confundido em duas ou três frases, confundido a Groenlândia com a Islândia. É Acha que verdade. foi uma confusão ou a Islândia é Não, não, foi o próximo porto para onde olhar? total e completa confusão, António. Total É? e completa confusão, que acontece nas pessoas com mais idade. A mim até às vezes já me acontece a mim. De vez em quando nós trocamos uma palavra por outra, quer dizer, isso acontece muito nos discursos. Trump tem uma responsabilidade que eu não tenho e, portanto, apesar de tudo, há mais pessoas a seguir Trump do que a seguir a arte da guerra. E, portanto, até ver. Devemos tratar disso. Devemos tratar disso. Mas já agora, Trump trata muito tudo aquilo que diga respeito a gelo. Trump diz que a Groenlândia é uma espécie de um pedaço de gelo por ali. É um pedaço de gelo que significa 22 vezes o território português. É um pedaço. Mas Trump está muito preocupado com o gelo
E isto permite-me saltar para o tema seguinte que eu gostava de abordar, que é a questão do ICE, do Immigration and Customs Enforcement, que é a força militar ou paramilitar que Trump utiliza neste momento nos vários estados, no sentido de dar consequência àquilo que foi a sua promessa de se ver livre dos imigrantes que até agora, na maioria dos casos, tinham trabalhado para a economia americana, para além daqueles que têm, digamos, ligações à criminalidade, como acontece quer com americanos, quer com imigrantes. E, portanto, nós assistimos também esta semana, e por isso mesmo é que eu chamava o assunto à colação, a outro ice, para além do ice da Groenlândia, do gelo da Groenlândia e da Islândia. O trocadilho, eu sei que é difícil para quem não gera normalmente a geografia para além da leitura americana, é difícil ter essa noção, o que é a Groenlândia, o que é a Islândia, o que é a Patulândia. Mas o Trump tem dentro do seu próprio território, criou dentro do seu próprio território, uma força federal que vai aos Estados e que procura ir buscar ilegais estrangeiros que aí vivam para os expulsar e para os tirar dos Estados Unidos. E essas ações têm sido cada vez mais violentas e feitas de uma forma profundamente desumana, com a ação prioritária nos Estados que têm direção democrática, e é preciso perceber que o estado de Minnesota, neste momento, o governador Walz era nem mais nem menos do que o candidato à vice-presidência democrática durante a campanha de Kamala Harris, e houve aquilo que normalmente faz as notícias, que é um incidente em que morre uma pessoa assassinada, e aparentemente assassinada de uma forma brutal e arbitrária, tendo em atenção que, não obstante trazer uma arma, estava com um telemóvel na mão, que é hoje uma arma de muita gente, mas apesar de tudo não justifica um assassinato a frio. Nem Essa uma arma verdadeira justificaria, como é evidente, não é? Claro, mas a arma verdadeira ele trazia no bolso e como nós sabemos hoje em dia, contrariamente àquilo que pode ser anormal em Portugal, que é trazer uma arma verdadeira no bolso, nos Estados Unidos a segunda emenda da Constituição Americana permite a qualquer cidadão ter uma arma e andar com uma arma porque era uma arma legal. Ele não puxou da arma contra os agentes. O modo como essa morte se processou e já criou uma onda dentro dos Estados Unidos. Eu devo dizer que tenho alguma dificuldade como estrangeiro de avaliar daqui deste lado o que é essa onda num país com a dimensão dos Estados Unidos. Nós vemos a CNN, vemos a Fox, etc., mas não temos a noção do que é que isto dá, porque não vale a pena lermos só o New York Times e o Washington Post. Temos que perceber o que é que isto dá. Aparentemente, isto deu uma onda grande e isso fez com que Trump tivesse recuado e tirado, digamos, da direção, da chefia dessa ação no Minnesota, aquele que era o responsável. É um senhor que tem um nome curiosamente estranho, chamado Bovino. E o Bovino foi retirado das lides e foi enviado para lá a pessoa que Trump tem, pelo menos para coordenar e decidir o assunto, a pessoa que Trump utilizou para as fronteiras, o chamado czar das fronteiras, que é a expressão que é utilizada nos Estados Unidos, com ressonâncias curiosamente russas antigas. E, portanto, vamos ver o que é que isto dá, se isto dá um amansamento da situação e se Trump, com isto, faz algum recuo relativamente à sua política repressiva levada a cabo pelo ICE. Até porque estamos em ano de eleições intercalares, isto com certeza que não há de ser uma boa notícia para chegar a novembro, não é? As notícias para chegar a novembro são importantes para novembro, são da natureza económica. E da natureza económica, diga-se o que se disser, independentemente de dúvidas que existem aqui ou ali, o comportamento da economia americana, nomeadamente através da extorsão feita pelas tarifas, pelas chamadas tarifas, que eu volto a chamar direitos aduaneiros, está a ter, digamos, um efeito relativamente positivo, não se sabe por quanto tempo, na economia americana. E, portanto, a economia americana não está mal naquilo que é o seu crescimento, naquilo que é a taxa de inflação e naquilo que é a taxa de emprego.
E por isso mesmo, se e quando tudo isto se mantiver assim até novembro, veremos o que é que vai acontecer. É preciso lembrar aqui, a quem nos ouve, que os Estados Unidos, Trump não tem, na atual conjuntura no quadro do Congresso, na Câmara dos Representantes e no Senado, uma situação fácil. Isto é, pode de um momento para o outro criar-se ali uma situação desagradável para a futura capacidade de Trump se decidir dentro do Congresso. Vamos ver o que é que vai acontecer. Uma outra teoria, mas esta é uma teoria da conspiração, é a ideia de que Trump estaria, com o caso do Minnesota e com a multiplicação de outros casos, a criar uma situação que levasse à qualificação do estado da arte em matéria de segurança de insurreição, e com essa insurreição poderia chamar a si poderes excepcionais para evitar fazer umas eleições que ele eventualmente poderia perder. Esta é uma teoria da conspiração que vale a pena apenas seguir como um ponto de referência. Exatamente. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que comente aquilo que é um inédito e de alguma forma surpreendente acordo entre a União Europeia e a Índia, sendo que, digo eu, parece ser uma forma de os dois blocos económicos escaparem às taxas aduaneiras que Donald Trump implantou um pouco por todo o mundo e que não é uma movimentação avulsa, isto é, há uma série de países que estão a tentar libertar-se das amarras das tarifas norte-americanas, não lhe parece, embaixador? Eu acho que esta decisão de fazer este acordo com a Índia tem uma importância grande no plano estratégico à escala internacional. Eh, a Índia é um país que, mesmo em relação à União Europeia, viveu durante muitos anos sob uma certa distância. A Índia é um país que é um grande mercado, é o país mais populoso do mundo, antes ainda da China, passou a China em matéria de população. É um país que tem uma economia muito voltada para si próprio. O António e todos nós não conhecemos no exterior muitos produtos indianos, muitas coisas que nós digamos são indianas, um bocadinho como acontece também com a Rússia, para além do vodka. E a Índia é um país que viveu para si porque tem um mercado interno muito grande. De certa maneira, é um modelo parecido com aquilo que acontecia no Brasil. O Brasil também tem um mercado interno muito grande e vivia dentro para esse mesmo mercado interno e, quero imaginar, não tenho informação sobre isso, para um mercado de alguma proximidade. E por isso mesmo a Índia tem um papel, eu diria, a meio caminho entre o Ocidente e o Oriente. É um país que faz parte dos BRICS desde o início, mas que claramente tem uma estratégia de afirmação internacional, que aliás é devida à sua dimensão, ao seu peso, menos ao peso económico, mas mais ao peso demográfico, mas agora cada vez mais ao peso económico, que o mundo ocidental tenta captar. O mundo chinês, nomeadamente aquele que está ligado aos BRICS, também procura captar. E por outro lado, a Índia, como é sabido, tem uma relação muito direta com a Rússia, porque não apenas compra à Rússia material militar, como compra petróleo. E manteve-se sempre nessa linha. E dá sinais de que essa linha é uma linha de continuidade. A União Europeia, curiosamente, eu digo isto com alguma intervenção pessoal, porque a União Europeia manteve-se muito alheia relativamente à Índia durante muitos anos. E foi durante a presidência portuguesa da União Europeia de 2000 que foi feita a primeira a consagração da Índia como parceiro estratégico da União Europeia. Eu, no meu livro, conto os pormenores, como é que isso aconteceu e o que é que, digamos, até a trama que foi necessária para fazer isso. E depois, mais tarde, eh, há uma densificação das relações com a Índia, também na segunda presidência da União Europeia, em 2021, ainda durante a pandemia, e, portanto, o percurso da Índia para a relação com a União Europeia é muito marcado por Portugal.
no quadro europeu. Aliás, a Índia reconhece-o e há declarações indianas nesse sentido, muito claras e gratas. Simbolicamente, António Costa recebeu um passaporte indiano por ser parte, digamos, da diáspora, tendo em conta que o seu pai nasceu em Goa. E nós temos uma relação com a Índia traumática nos anos 50 e 60, tendo em atenção aquilo que foi o Estado da Índia, a tomada do Estado da Índia, digamos que era uma situação colonial, a que a Índia pôs cobro com a invasão de Goa da mão e Diu, já tinha invadido Dadra e Nagar Haveli, para as pessoas que não se conheciam, não acompanhavam a história então. E a Índia, digamos, teve uma relação complexa com Portugal, e tem uma relação com a União Europeia, digamos, que não é muito óbvia, mas que agora deu um salto em frente. Volto a dizer, a China gostaria muito de ter a Índia dentro dos BRICS com uma força importante. A Índia resiste, a meu ver, a ser tomada pela China no quadro dos BRICS, isto é, ser utilizada pela China no quadro dos BRICS. Isso talvez seja uma coisa interessante porque resiste por um lado à China, por outro lado aos Estados Unidos, hum, querendo dizer esta ligação com a Europa que finalmente, relativamente à Europa e ao contrário do que acontece com a China e com os Estados Unidos, a Índia tem uma posição que prevalece sobre o seu novo parceiro comercial. É talvez a maneira da Índia fugir a esta bipolarização. Quer dizer, ao criar, num tempo em que a União Europeia anda à procura de novos parceiros para fugir a este quadro de esmagamento entre a China. Procura muito rápida, se me permite voltar a. E pedindo desculpa por isso, por voltar a interrompê-lo, uma procura muito rápida, porque foram menos de 300 meses que o que demorou o acordo com o Mercosul. António, o acordo com o Mercosul está a ser discutido desde 1999. Eu estava sentado à mesa do Conselho quando essa questão começou. 1999. As relações com a Índia são definidas na primeira parceria estratégica no ano 2000, isto é, há 26 anos. Portanto, nós estamos a caminhar e a fazer um caminho com a Índia lento, complicado, porque diz-me quem sabe que as questões de natureza técnica ligadas às dimensões comerciais da relação com a Índia, comerciais e no comércio de produtos e serviços, são complexas e por isso mesmo têm uma maturação e uma discussão muito longa. E a Índia é muito difícil discutir com a Índia. A Índia é um país muito complicado para discutir porque tem a noção do seu peso negocial. E, portanto, a União Europeia fez este passo agora, que é um passo que vai ter agora as suas consequências práticas a prazo, como fez o passo, que como se viu, teve avanços e recuos, na velha lógica leninista, 2 passos em frente, 1 passo à retaguarda, com o Mercosul. Porque há uma coisa que nós temos que perceber, quando a União Europeia, faz acordos de natureza comercial, com países terceiros, abrindo o seu mercado aos produtos desses países e ganhando nesses países mercado para os seus produtos, isto não é indiferente aos produtores dentro da União Europeia, que no fundo acabam por ser prejudicados pelos novos produtos que chegam. Eu dou um exemplo muito típico, que é o caso dos têxteis em Portugal. Quando a União Europeia começou a fazer acordos com os países da Ásia do Sudoeste, em que a certa altura nos chegavam cá as t-shirts e as camisas vindas dessa Ásia do Sudeste, as nossas empresas têxteis no Val do Ave, que produziam exatamente a mesma coisa, tiveram a crise que tiveram. Mas diz-se, não, mas a União Europeia, ao fazer esse acordo, ganhou espaço nesses países para colocar lá produtos. Pois é, ganhou espaço para colocar lá os Nokias e os Sabes e os Volvos. Mas nós não temos só Sabes e Volvos, só temos camisas e sapatos. E, portanto, o que é que aconteceu? Quando a União Europeia faz um acordo com países terceiros ou com um espaço terceiro, a União Europeia cria 2 carrinhos, cria movimentos a 2 carrinhos. E ao virem as t-shirts e as camisas dos países asiáticos, isso é vantajoso para esses países asiáticos, mas também é vantajoso para os países ricos dentro da União Europeia, onde as t-shirts e as camisas ficam mais baratas do que se fossem produzidos por um parceiro da União Europeia que está no Val do Ave.
Portanto, há uma espécie de impacto diferenciado dentro da União Europeia dos acordos que são feitos em matéria de comércio e serviços com esses países. O que está a acontecer com o Mercosul é isso mesmo. Há países europeus para quem muitas das cedências que são feitas hoje para ganhar mercado para a União Europeia nos países do Mercosul, as cedências que são feitas no mercado europeu são profundamente detrimentais. E por isso mesmo é que nós vemos na rua os agricultores europeus que acham que é uma ameaça por parte do Mercosul, e é por isso que nós vemos que dentro do Parlamento Europeu houve uma frente, até agora maioritária, embora só por 11 votos, que permitiu travar a aprovação do acordo com o Mercosul. Portanto, nós temos que perceber que a União Europeia é um país muito diferente dentro de si, é uma área muito diferente dentro de si, com países que sofrem diferentemente aquilo que são os acordos de natureza birregional. Dito isto, este acordo é estrategicamente importante, sob o ponto de vista estratégico, porque coloca a Índia numa relação privilegiada com a União Europeia, fala sair de uma esfera, nomeadamente a esfera da relação com a China, no caso dos BRICS, eventualmente, ou cria-lhe pelo menos um outro espaço de afirmação, e por outro lado retira-lhe aquela que era a sua relação tradicional com os Estados Unidos. Há uma coisa que nós não convém não esquecermos, é que a Índia tem bomba nuclear, e essa bomba nuclear foi feita com o acordo dos Estados Unidos e com informação e técnica, expertise americana. A Índia joga a vários carrinhos, como aliás um país da sua dimensão tem a obrigação de fazer. Obrigado, embaixador. Vamos fazer o segundo intervalo do programa de hoje para regressarmos com um tema que é, no mínimo, paralelo a este. Até já, obrigado. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir um comentário sobre uma viagem paralela da União Europeia na Índia, que é a do Reino Unido na China. Keir Starmer, que está assediado por todos os lados do ponto de vista da política interna, aparentemente está a tentar fazer na China qualquer coisa de semelhante àquilo que a União Europeia fez na Índia, talvez com uma dimensão um pouco mais reduzida, até porque o Reino Unido corre sozinho, mas de alguma forma é também uma tentativa, digo eu, dir-me-á se concorda ou não, de escapar às metástases das tarifas norte-americanas. O Reino Unido está numa situação que ele próprio criou com o Brexit. A certa altura, o Reino Unido deixou de estar na União Europeia e pensou que aquela que era a solidão, uma solidão orgulhosa que já vem dos tempos do Império, que o Reino Unido conseguiria com a sua special relationship, que é a expressão que é utilizada em Londres, não muito menos em Washington, mas em Londres, com os Estados Unidos, digamos, ganhar as vantagens de estar longe da União Europeia. Percebeu-se que, no fundo, eu vou dizer aqui uma barbaridade, que é, no fundo, o Brexit é um trumpismo uh, adiantado. Todas as razões que levaram à subida de Trump nos Estados Unidos estão mais ou menos presentes naquilo que foi o Brexit. Os medos à Não imigração, apoiado por Washington, exatamente, ou apoiado por por Donald Washington. Trump. Os medos à imigração, os medos o culto de um certo isolamento no plano internacional e a noção de que estar preso a uma estrutura como a União Europeia era uma coisa negativa. E este ambiente, o Brexit que nós assistimos lentamente ao longo de vários anos, levou, no fundo, em primeiro lugar, a uma rotação rápida das lideranças conservadoras que o protagonizaram, eh, desde logo David Cameron, que começa essa aventura de uma forma absolutamente irresponsável, digo eu, eh, e cria, digamos, um movimento em que em que os britânicos tinham a grande esperança de poder ter o apoio americano como mercado para se salvarem. Razão pela qual agora o Reino Unido está um pouco a ir por todo lado para tentar encontrar mecanismos para fugir ao colete de forças europeu e conseguir por si próprio dar o salto no plano mundial. As coisas não têm tido um grande sucesso, a economia britânica não vai bem,
quer em matéria de emprego, quer em matéria de crescimento, mas há uma coisa que devemos ter por muito claro: isso não significa necessariamente que o Reino Unido vá regressar à União Europeia ou vá pedir para regressar à União Europeia. Não há condições para isso, nomeadamente em matéria de política interna. Tendo em atenção, muito em especial, que dentro do Reino Unido, que depois de longos períodos de administração conservadora, teve uma maioria trabalhista fortíssima, liderado pelo mais improvável dos líderes, com carisma, ou um líder que aprimasse algum carisma, que é Keir Starmer, que pareceu de facto um gestor normal. Que Starmer faz muito lembrar, devo confessar, François Hollande, em França, embora François Hollande fosse politicamente mais hábil. Keir Starmer é um líder fraco, e é um líder que não tem demonstrado grande capacidade de estar à altura do tempo difícil que tem sido a situação do Reino Unido. Exceto, vale a pena sublinhá-lo com justiça, na questão ucraniana, em que soube mais ou menos prolongar aquilo que tinha sido a ação muito titulada por Boris Johnson no apoio à Ucrânia. O Reino Unido nisso tem sido indefectível, e no apoio à Ucrânia tem estado na primeira linha europeia, ao lado da França e, de certa maneira, da Alemanha, embora sem o poder da Alemanha. Convém lembrar que o Reino Unido é o segundo, na Europa, é o segundo poder militar, depois da França, tem ambos poder nuclear, e com a França são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. A Alemanha nem tem poder nuclear, nem é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. É membro repetente, porque procura estar sempre nos membros não permanentes, tantas vezes quanto possível. O Keir Starmer está claramente a perder força, mas o que é mais estranho no Reino Unido, e vale a pena sublinhá-lo, é que o Partido Conservador, que foi durante muitos anos um partido essencial no quadro dentro da União Europeia, dentro do Reino Unido, é um partido que está a perder pontos todos os dias, precisamente para um partido titulado por alguém que foi o grande promotor do Brexit, que foi Farage. Nigel Farage é um personagem que, durante a questão do Brexit, titulou o Leave, a noção de que é preciso sair do Reino, da União Europeia, com argumentos profundamente demagógicos, e muito nacionalistas, E mesmo mentirosos. e muitos mentirosos sob o ponto de vista factual, como aliás o próprio Partido Conservador também os assumiu. Mas no fundo ganhou a partida, ganhou um lugar no Parlamento Europeu, ganhou poucos lugares no Parlamento Britânico, como nós aqui já falámos várias vezes. O Parlamento Britânico é um partido que é um parlamento onde se privilegiam os grandes partidos, porque o sistema first past the post, digamos, coloca dois partidos quase sempre como vencedores, e por isso mesmo eu tenho aqui os números. Nas últimas eleições de 2024, o Reform teve 5 deputados, enquanto que o Partido Conservador, o Partido Trabalhista, teve 411, e o Partido Conservador teve 121. Mas neste momento, tudo indica que, se houvesse eleições, o Reform poderia ser o partido vencedor. Portanto, estamos a partir de um partido que hoje tem 4 deputados, por acaso tem, neste momento, tinha 5 deputados, neste momento só tem 4, mas há uma onda de saídas do Partido Conservador para o Reform, e isso pode ter impacto a nível das várias constituencies, e muito provavelmente o Reform, e vamos ver isto para o ano nas eleições regionais que vão ter lugar no país de Gales e na Escócia, como é que as coisas se vão portar. Este ano vai haver eleições municipais, vai ser uma espécie de um barómetro importante para a subida do Reform. O Reform é dirigido por Nigel Farage, que é um demagogo hábil, com alguns aspectos caricatos, muito protegido por Trump e muito protetor de Trump, o que significa, portanto, que aquela que é a estratégia de proselitismo junto dos partidos mais à direita dentro da Europa, alguns de extrema-direita, outros de direita radical, outros apenas de direita normal, está a fazer o seu sentido, e que os Estados Unidos, digamos, promovem esses partidos.
Os Estados Unidos gostam e têm essa doutrina, e Trump tem-o dito, e J.D. Vance tem-o dito ainda mais, e já Steve Bannon o dizia no passado, um ideólogo que foi importante durante o primeiro mandato de Trump, mas que continua nos bastidores, que é preciso reforçar as forças que na Europa pensam como nos Estados Unidos. O que, aliás, se liga a uma coisa que Trump disse outro dia, e volta a Davos, que é que, que a Europa está a perder, que está a perder o sentido moral, está a perder os princípios, e que os Estados Unidos de Trump, veem com alguma preocupação essa evolução. O que nós estamos a assistir dentro do Reino Unido é uma mudança muito rápida, é um desgaste muito rápido da liderança trabalhista, que parecia ser um outro ciclo, um ciclo que no passado foi importante, com a liderança de Tony Blair e de Gordon Brown, mas que significava, portanto, a prevalência dentro dos trabalhistas de uma linha moderada, diferente de Jeremy Corbyn, como tinha sido diferente anos anteriores de Michael Foot. Portanto, tratava-se da subida de uns trabalhistas moderados, mas nem esses trabalhistas moderados conseguem travar a subida da direita radical, e por isso mesmo nós estamos a assistir no Reino Unido um bocadinho o que estamos a assistir em França, o que já vimos na Itália, o que acontece muito ainda em Espanha, e portanto estamos a assistir a este movimento que é o pêndulo conservador, para o lado conservador, a mover-se neste momento dentro da Europa. Esperemos aqui por dia 8. Portanto, veremos o que é que vai acontecer, mas o António tem razão, o Reino Unido está a procurar utilizar aquilo que curiosamente, e isto vai ter impactos na sua relação com os Estados Unidos, aquilo que curiosamente é contra a linha americana. Os americanos querem afastar e queriam afastar a Europa e os países europeus da China. Tinham-no dito, e mais do que isso, tinham-no conseguido colocar como ameaça estratégica dentro do conceito estratégico da NATO, tinham-no conseguido colocar ainda, ou digamos, em relação à União Europeia, dentro da bússola estratégica europeia, e agora os europeus, e o Reino Unido também, digamos, fora da União Europeia, estão a perceber que a China é talvez a escapatória para fugir a esta tenaz terrível que estão entre os próprios Estados Unidos e o mundo, e portanto estão a tentar controlar esta relação com a China, sendo que não podem deixar de ser críticos relativamente ao modo autoritário e ditatorial como a China se comporta no seu plano interno. Mas a China tem uma face exterior bastante mais sorridente do que aquela que mostra interiormente ao nível do modo como trata os seus súbditos. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui. Continuem a acompanhá-lo nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. E para a semana estaremos aqui com 3 novos temas. Obrigado e até lá.